Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 16 e 17. E todos nós recebemos também da sua plenitude e graça por graça. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Tema desta mensagem: graça. A graça é a resposta de Deus à necessidade do homem, nascido neste mundo, possuidor de uma natureza pecaminosa, debaixo da maldição, morto espiritualmente, vivendo em um mundo dominado e controlado por Satanás. A necessidade do homem vai muito além da sua própria capacidade de atendê-la. Mas para aqueles que estavam em pecado, Deus manifestou a sua graça. Nestas mensagens sobre as grandes doutrinas de nossa fé, chamamos sua atenção para o ensino sobre a graça. Desde o Gênesis até o Apocalipse, encontramos manifestações da graça de Deus. Em Jeremias 3, verso 12, o profeta recebe esta ordem: vai, pois, e apregou a estas palavras para a banda do norte, e dize: volta, ó pérfida Israel, diz o Senhor, e não farei cair a minha ira, sou compassivo. A palavra traduzida como compassivo, usada em Jeremias capítulo 3 e verso 12, corresponde ao termo traduzido como graça no Novo Testamento. Deus confirmou o fato de que Ele é o Deus da graça. Glória ao Senhor. Há uma grande diferença entre ser o Deus da graça e ser gracioso ou bondoso. Graça se refere à essência do caráter de Deus e mostra a espécie da natureza que Ele possui. A graça vem em uma pessoa por intermédio daquele que é a graça em si mesmo. Deus é antes de tudo o Deus da graça, e desse Deus misericordioso vem múltiplas graças que suprem todas as nossas necessidades. Podemos definir graça como a qualidade intrínseca do ser ou da essência de Deus, pela qual Ele é espontaneamente benigno em todos os seus atos e atitudes. Deus está predisposto favoravelmente ao homem pecador. Essa é uma qualidade que pertence ao nosso Deus. Tudo o que recebemos desse Deus misericordioso vem a nós, porque Ele é um Deus de misericórdia. Deus tem em si uma disposição amorável, e essa disposição se manifesta espontaneamente, independentemente do merecimento de quem receba a misericórdia. Se manifesta espontaneamente a graça de Deus, por ser o Deus da graça. Essa qualidade o torna benigno em todas as suas atitudes e obras. Deus é um Deus de quem a graça flui sobre o pecador, e os benefícios que dele recebemos, por ser Ele o que é, são chamadas nas Escrituras de misericórdia. Há misericórdia para as nossas misérias. Louvado seja o nome de Jesus. Quando o apóstolo escreve: achegamos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna, conforme está escrito em Hebreus capítulo 4, verso 16. Paulo está apresentando três conceitos da palavra graça. Nós, antes de tudo, vamos ao trono da graça, o trono de onde ele governa o universo e de onde emana essa qualidade da natureza divina que nos é concedida. Segundo, podemos ir com ousadia ao trono da graça e pedir misericórdia e bênção que nos ajudem na hora da necessidade. Em terceiro lugar, Deus é bondoso, e por isso quando nos aproximamos dele com os nossos problemas, ele nos atende, não pelos nossos méritos, nem por persistência com que imploramos, nem por qualquer outra coisa, a não ser a necessidade apresentada por aquele que pede. A graça de Deus atende às nossas necessidades. Desde os primeiros capítulos do Velho Testamento, encontramos manifestações e revelações da graça de Deus. Ele criou Adão e colocou em um ambiente perfeito. Adão foi posto ali completamente inocente, e foi-lhe dado o privilégio de permanecer assim em estado de graça, bastando para isto apenas que fosse obediente. Mas Adão, por um ato de desobediência, recusou-se a ser confirmado nesse estado de retidão e tornou-se um pecador perdido. Mesmo na queda de Adão, temos as manifestações das múltiplas misericórdias de Deus, quando ele mostra ser um Deus bondoso que cobre o pecador com sua graça. Louvado seja o nome do Senhor. Na experiência de Adão, sentimos a multiplicidade da graça de Deus. Em Gênesis 2, verso 17, ele se manifesta no fato de Deus ter adiado a condenação de Adão. Em Gênesis capítulo 3, verso 15, Deus, por misericórdia, promete a vinda de alguém que esmagaria a
cabeça da serpente. Em Gênesis capítulo 3 e verso 16, Deus confirma a posição de Adão como pai da humanidade e cabeça da família, apesar de este haver pecado. Este foi um ato de graça divina. Em Gênesis 3:19, Deus providenciou trabalho para Adão, e isto também se constituiu em um ato de graça divina. Deus manteve a terra aproveitável e útil, apesar de ter sido amaldiçoada pelo pecado de Adão. E esta é também outra manifestação da sua graça. Em Gênesis 3:21, Deus providenciou uma cobertura para o pecado de Adão, um ato de graça de Deus. Em Gênesis 3:24, ele abriu a Adão a perspectiva de acesso à sua presença. Lemos neste trecho que um querubim com uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho que levava à árvore da vida. Esses querubins são guardiões para manter aberto o caminho de acesso. Deus no jardim determinou o lugar para o sacrifício onde o cordeiro deveria ser morto, cujo sangue cobriu o pecado de Adão e cuja pele cobriu sua nudez. Este lugar de sacrifício foi divinamente instituído como lugar de encontro. Satanás ficaria feliz se pudesse fechar aquele portal e assim barrar o acesso de Adão à presença de Deus. Mas Deus cuidou para que o lugar de acesso fosse mantido livre, e assim Adão, através do sacrifício, poderia chegar à presença divina. Deus graciosamente manteve aberto o caminho pelo qual os pecadores podem chegar à sua presença. Assim Adão experimentou a graça e a misericórdia de Deus, o Deus de toda graça. Glória ao nome do Senhor. Podemos notar que Abel recebeu graça de Deus, pois Deus teve consideração por ele e se agradou da sua oferta, como registrado em Gênesis capítulo 4 e versículo 4. Deus não tinha obrigação alguma de receber o sacrifício de Abel, mas graciosamente o fez. Novamente, em Gênesis capítulo 5 e verso 24, vemos a graça de Deus para com Enoque, pois ele andava com Enoque e Enoque andava com ele, e não foi achado, pois Deus o tomou. Este foi um ato de graça. Indo em Gênesis capítulo 6 e versículo 8, lemos que Noé achou graça aos olhos do Senhor. Esta é a primeira menção específica da graça de Deus derramada sobre o homem, embora ela tenha se manifestado antes dos dias de Noé. Abraão conhecia bastante a graça de Deus, pois o chamado que recebeu em Ur dos Caldeus foi chamado de graça. Abraão nasceu no lar idólatra, e Terá, seu pai, teria permanecido na idolatria, como está escrito em Josué 24, verso 2. Abraão não foi chamado por ser justo, mas ficado pela graça de Deus. Paulo mostra em Gálatas capítulo 3 e verso 6 que Abraão creu na promessa e foi tido como justo, porque Deus é cheio de graça. Quando chegamos no Novo Testamento, encontramos o apóstolo João dando ênfase ao tema da graça de Deus. Sua graça se manifestou desde a queda do homem até o cumprimento da primeira promessa feita ao pecador. Deus mandaria alguém que esmagaria Satanás, mas a manifestação de Deus antecipou-se a este alguém. Deus multiplicou suas misericórdias sobre a miséria do homem, amontoando graça sobre graça. Adão, Abel, Enoque, Abraão, Isaque, Jacó, José, Jó, Davi, Isaías, Zacarias puderam testificar da graça de Deus, mas esta graça não havia ainda sido manifestada por Deus, e só veio a se manifestar plenamente na pessoa do Filho. Com a vinda de Jesus Cristo, João pôde afirmar: porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça, porque a lei foi dada por Moisés, e a graça e a verdade vieram na forma verdadeira por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus, pois, a todos abençoe nesta hora feliz, e recebam agora a graça de Deus, que é poder de Deus, que é salvação para o pecador, que é bênção para todos os homens. Receba de graça o poder misericordioso da graça infinita de um grande Deus, que pode perfeitamente perdoar e salvar a todos os pecadores, no nome maravilhoso e precioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Epístola do apóstolo São Paulo a Filemon, versículo 18. E te fez algum dano,
ou te deve alguma coisa, põe isso à minha conta. Tema de nossa mensagem: imputação. A cela de Paulo em Roma tornou-se um púlpito de onde o evangelho se espalhou para as multidões na capital do Império Romano. Entre aqueles que foram transformados pelo evangelho estava Onésimo, um escravo fugido que tinha roubado o seu senhor e escapado da cidade de Colossos, na Ásia Menor, indo para Roma. Paulo poderia ter usado este novo filho da fé para servi-lo na prisão. Entretanto, propôs fazer com que Onésimo retornasse a Filemão, seu senhor. Escreveu então uma carta a Filemão, exortando-o a perdoar e receber de volta o escravo fugido, aceitando-o como um irmão em Cristo. Ele reconhecia que a dívida feita por Onésimo devia ser paga antes de qualquer possibilidade de restauração. O escravo, porém, não possuía com que saldar seu débito. Assim, ao escrever a carta, o apóstolo diz nos versículos 17 e 18: se portanto me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Com estas palavras, o apóstolo nos deu um exemplo clássico da grande doutrina cristã da imputação. A palavra imputação significa debitar, atribuir responsabilidade ou lançar na conta de alguém. Paulo está mostrando o que Deus fez por nós em Jesus Cristo, assim como o apóstolo assumiu a dívida de Onésimo, solicitando que Filemão, que tinha sido prejudicado, lançasse o débito à conta dele. Paulo, assim também, o Senhor Jesus Cristo, tomou a dívida que tínhamos em relação àquele que fora ofendido, Deus, e cobrou de si mesmo nosso débito, colocando sua justiça em nossa conta. Louvado seja o nome do Senhor. Embora a palavra imputação não ocorra com frequência nas Escrituras, as ideias que constituem essa doutrina são abundantes em suas páginas. Reuniremos agora alguns conceitos apresentados na palavra de Deus, para que os irmãos possam alegrar-se com a quantidade de providências tomadas por Deus, para que pudéssemos receber a graça da salvação que Ele oferece na pessoa de Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando Deus, como divino contador, começa a revelar nossas contas, abre o livro Razão diante de si, e nele, como ocorre em todos os sistemas de contabilidades, existem colunas onde devem ser lançados os débitos e os créditos. Deus tinha, como é natural, de começar pela coluna de débitos, anotando aqueles que são realmente nossos, com toda a honestidade. Como perito contador dos empreendimentos humanos, ele precisa encarar os fatos como realmente são, tendo dado início ao trabalho de imputação, lançando a nossa conta os nossos débitos. No 5º capítulo da carta de Paulo aos Romanos, encontramos a primeira grande parte da doutrina da imputação. Deus anotou a nossa coluna de débito, o pecado de Adão, porque esses pecados é imputado a toda a descendência. Com este ato, Deus está nos imputando aquilo que nos pertence de direito, porque somos filhos de Adão. Em Romanos 5:12, Paulo escreve: assim como por um só homem, este naturalmente Adão, entrou o pecado no mundo, a entrada do pecado no mundo está registrado em Gênesis capítulo 3, onde Adão se rebelou contra a ordem de Deus e comeu do fruto proibido, e pelo pecado a morte. Assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. O grande ato da imputação está implícito nas palavras aqui traduzidas por passou. A morte espiritual é debitada à nossa conta. Quando Deus nos vê através de Adão, Ele nos vê espiritualmente mortos. Nascemos espiritualmente mortos, porque os pais que nos deram a vida física estavam também espiritualmente mortos, e só podiam transmitir aquilo que possuíam. O apóstolo Paulo dá ênfase então ao fato de a morte ter entrado no mundo por causa do pecado, e os homens morreram por causa do pecado de Adão. Acha-se lançado na coluna de débito da conta de cada homem. A fim de tornar isto bem claro, o apóstolo mostra que os homens não morrem por serem pecadores, mas sim que eles pecam por serem pecadores. Eles confirmam, louvado seja o nome do Senhor, isso lá nos versículos 13 e 14, porque até o regime da lei havia pecado no mundo,
mas o pecado não é levado em conta, isto é, o pecado não é considerado transgressão, quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão. Nos versículos seguintes, o apóstolo mostra que não foi a lei que tornou os homens pecadores, não foi transgredindo a lei que eles se tornaram assim, porque os homens já eram pecadores e morriam antes que lhe fosse dado a lei. Tanto a morte física como o pecado pessoal tiveram suas raízes e origem no pecado de Adão. Uma vez que estávamos em Adão, quando ele pecou, seu pecado foi lançado a débito de nossa conta. Assim permanecemos culpados diante de Deus, como se tivesse sido a nossa própria mão e não a de Adão, que colheu o fruto proibido lá da árvore no jardim do Éden, cedendo assim à tentação de Satanás. Sendo assim, por conseguinte, perante Deus somos corresponsáveis pelo pecado de Adão. Este é um ato de imputação pelo qual Deus lança na coluna de débito da nossa dívida. Louvado seja Deus. Antes de ser levado a efeito o balanço das contas, é preciso considerar a nossa dívida. Seria relativamente fácil fazer o balanço no fim do mês e obter um saldo positivo se pudéssemos ignorar todos os nossos débitos grandes recebidos durante este período, mas nenhuma contabilidade pode ser satisfatória se não incluir todas as nossas dívidas. Não temos o direito de fazer o balanço no fim do mês, de anunciar alegremente que o nosso saldo é positivo, se tivermos deixados de incluir cada uma das obrigações que nos cabem. Quando Deus começa sua divina obra da salvação, não deixa passar nenhuma dívida. Deus não trata do pecado como se não existisse na vida do indivíduo, mas abre o livro e faz uma entrada incluindo tudo. Esta entrada é o pecado de Adão. Portanto, o primeiro grande fato da imputação é que o pecado de Adão é atribuído a todos os homens. Se você não aceitar a Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, está debaixo da ira divina, da maldição de Deus, porque o pecado de Adão foi registrado na sua conta. Sua situação será essa: a menos que pela fé você receba a Jesus Cristo como seu Salvador, a fim que ele, que aceitou o castigo merecido por você, possa revesti-lo com a sua própria justiça e torná-lo aceitável agora diante de Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Primeira Epístola Universal do Apóstolo João, capítulo 2, versículo 2. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Tema desta mensagem: propiciação. O conceito de Deus, universalmente aceito pelos pagãos, é o de um Deus irado, cuja ira deve ser aplacada, sem o que nenhuma bênção pode ser esperada da parte dele. E o que todos os pagãos procuram fazer é mudar a atitude de seu Deus para com eles, e de modo que possam receber bondade e misericórdia de suas mãos. Somente a palavra de Deus nos dá a imagem do verdadeiro caráter de Deus, um Deus de amor, de misericórdia e de graça, um Deus que por ser santo tem de punir os pecadores, mas que os ama e procura derramar misericórdia e graça sobre eles, desde que haja um modo de extravasar a torrente de seu amor sobre os homens. Em 1 Reis capítulo 18 temos um exemplo claro do conceito pagão de Deus, um Deus que precisa ser aplacado, cuja atitude para com os homens deve ser mudada para que possam receber dele algum favor. Naquele capítulo, se você se recorda, o profeta Elias está em luta com os profetas de Baal. Ele os desafiou para uma prova, com a finalidade de demonstrar qual seria o verdadeiro Deus. Lemos nos versículos 25 e 26. Disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós outros um dos novilhos e preparai o primeiro, porque sois muitos, invocai o nome do vosso Deus, e não lhes metei fogo. Tomaram, porém, o novilho
que lhes foram dados, prepararam e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Ah, Baal, responde-nos. Aqueles profetas de uma divindade falsa estavam tentando mudar a atitude do seu Deus para com eles, através da oração e da súplica. Mas como resultado, não havia uma voz que respondesse. E manquejando se movimentavam ao redor do altar que tinham feito no versículo 26, como está escrito. Através desta demonstração exterior, estavam procurando mudar o comportamento do seu Deus. Mas, ao meio-dia, zombava deles, dizendo: clamai em alta vozes. Pode ser que o seu Deus esteja meditando ou atendendo a alguma necessidade, ou de viagem, ou ao dormir e despertará, conforme está escrito no versículo 27. Em contrapartida, Elias apresentou-se a Deus, não com súplicas, nem com demonstração exterior, nem com lamentações, mas com sacrifício. Louvado seja Deus. Com uma fé simples, ele ofereceu um cordeiro a Deus. Este o ouviu e respondeu. Neste registro temos um exemplo muito claro do conceito comum de Deus, a saber que Deus é duro, frio, obstinado, desinteressado e despreocupado, e que sua atitude para com os pecadores só pode mudar através de súplica, penitência e sacrifício pessoal. Quando conhecemos o Deus que nos é apresentado na Bíblia, revelado na pessoa de Jesus Cristo, descobrimos que, ao contrário da ideia pagã, ele é um Deus de infinita bondade, infinita misericórdia e graça, um Deus que se preocupa com as necessidades de suas criaturas, embora elas sejam pecadoras, um Deus que pode atender-lhes às necessidades pessoais, um Deus que tem prazer em extravasar seu amor, sua graça e misericórdia sobre elas. Não é a atitude que precisa ser mudada, mas sim que as comportas do grande reservatório do amor, da misericórdia e da graça de Deus sejam abertas, para que os homens vejam suprida as suas necessidades pela sua graciosa providência em Jesus Cristo e através dele. Louvado seja o nome do Senhor. A propiciação não sugere que Deus precise mudar de ideia, pois o nosso Deus é imutável. O Pai, assim como o Filho, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Louvado seja o nome do Senhor. O Velho Testamento, através de tipos, ilustra para nós o valor da morte de Cristo como aquilo que propicia ou desencadeia o amor e a misericórdia de Deus em relação aos pecadores. Esta propiciação é descrita para nós em Levítico 16, onde temos a revelação de Deus sobre o dia da expiação. Deus falou a Moisés dizendo-lhe em Levítico 16 verso 2: dize a Arão teu irmão que não entre no santuário em todo o tempo para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. O primeiro grande fato que descobrimos é que um Deus santo é inacessível por causa dos pecados do homem. Moisés e Arão não tinham permissão para apresentar-se diante de Deus, a não ser pelo sangue do sacrifício, e mesmo assim, só quando realizavam o ritual ordenado. Deus erigiu um véu exterior e interior, separando assim o pecado do homem que lhes fazia barreira. Em Levítico 16, versos 16 e 17, temos a respeito da aspersão do sangue. Mas quando chegamos a voltar para o versículo 14, descobrimos que é o sangue que faz a obra da propiciação. Lemos assim: tomarás o sangue do novilho e com o dedo o espargirás sobre a frente do propiciatório, e diante do propiciatório espargirás 7 vezes do sangue com o dedo. Não era o incenso, nem as ofertas de ouro ou de prata que operavam a propiciação, não eram também as orações dos sacerdotes pedindo perdão para o povo de Israel, nem as boas obras que operavam assim a propiciação, mas única e exclusivamente o sangue. Glória ao Senhor. Tudo isto era uma antecipação da vinda de Jesus Cristo, a quem Deus propôs pelo seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar sua justiça, porque Deus, na sua tolerância, deixado impune os pecados anteriormente cometidos, conforme está escrito em Romanos capítulo 3 verso 25. O que o apóstolo está explicando é que Jesus Cristo, quando foi para a cruz, reuniu todas as dívidas que o povo de Israel renovava anualmente no dia da expiação, e oferecendo o seu sangue como propiciação a um Deus santo,
fez um pagamento total e final de todas estas dívidas. Glória ao Senhor. Quando chegamos ao Novo Testamento, vemos que as mesmas verdades apresentadas no Velho Testamento, quando ao ritual do dia da expiação, são completa e finalmente cumprida pelo Senhor Jesus Cristo. Em Hebreus 9:28, vemos a propiciação feita e oferecida a Deus, porque os homens eram pecadores. Quando Jesus Cristo foi à cruz, levou sobre si os nossos pecados, conforme está escrito em 1 Pedro 2:24. Foi o pecado que levou Jesus Cristo ao Calvário, pois ele foi ferido por nós, conforme lemos em Isaías 53 e verso 6. Lemos em segundo lugar que ao oferecer-se como sacrifício pelos pecadores, Jesus Cristo oferecesse a Deus, louvado seja o nome do Senhor, conforme está escrito em Hebreus capítulo 9 verso 13 e 14. O que você, meu prezado ouvinte, quer oferecer a Deus agora, a fim de se tornar aceitável? Será que, como os sacerdotes de Baal, você está tentando com súplicas, demonstrações exteriores, penitências, sacrifício, sofrimento, ganhar o perdão ou o amor de Deus? Quero encaminhá-lo agora para Jesus Cristo, o único propiciatório, para que alcanceis agora o perdão dos seus pecados e por fim a vida eterna. Amém. Segunda epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículos 18 e 19. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Tema desta mensagem: reconciliação. De acordo com a palavra de Deus, o mundo está fora de equilíbrio, não está ajustado de acordo com o padrão estabelecido por Deus. Isto é ilustrado com clareza em Romanos capítulo 5, verso 6, onde o apóstolo apresenta muitos detalhes a respeito da doutrina da reconciliação. Lemos ali: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Há duas afirmações neste verso que destacam o fato de não estarmos de acordo com o padrão estabelecido por Deus. Paulo diz, primeiro, que éramos fracos, e a seguir que éramos ímpios. A palavra fracos dá ênfase à nossa debilidade, a nossa completa incapacidade de nos tornarmos aceitáveis a Deus ou conforme ao seu modelo. Mesmo sabendo o que Deus exigia de nós, éramos incapazes de nos ajustarmos a esses requisitos, porque estávamos fracos. Mas Paulo diz, em segundo lugar, éramos ímpios, salientando o fato de não nos ajustarmos. Não só somos incapazes de nos ajustar, mas realmente não estamos de acordo com o modelo estabelecido por Deus. Paulo continua: dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom se anime a morrer, mas Deus prova seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Versículos 7 e versículos 8. Temos aqui uma terceira evidência de que não nos ajustamos aos padrões de Deus, pois Paulo diz que somos pecadores. O apóstolo não mostra apenas a natureza que nos controla, mas também o resultado dessa natureza. Não somos somente fracos e incapazes de nos ajustar aos padrões de Deus, não somos apenas ímpios, porque Deus não faz parte de nossos conceitos, mas praticamos ainda a impiedade e a injustiça. Somos tidos como pecadores aos olhos de Deus. O apóstolo prossegue: logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Versículo 9, louvado seja Deus. Isto nos dá uma quarta evidência de que não nos ajustamos aos padrões de Deus. Longe de sermos objeto de um favor divino, somos agora objeto da sua ira. Deus proferiu uma sentença contra todos que são fracos, ímpios e pecadores, e o julgamento divino para o pecado é a ira, pois isto somos objetos da ira divina.
Paulo diz: porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Versículo 10. Paulo diz que somos inimigos. Isto destaca o fato de nossa impiedade, nossa ignorância e fraqueza, e nossos pecados são traduzidos como atos manifestos de guerra e rebelião contra Deus. Não somos pastos em nossas ignorâncias e fraquezas, não somos passivos em nosso pecado e impiedade, mas violentamente ativos, a um ponto tal que Paulo exclama: somos inimigos. Em vista dessas razões apresentadas por Paulo nesta breve passagem, temos de confessar que nossos desajustes aos padrões de Deus é semelhante ao de um relógio sem corda, em contraste com um cronômetro de precisão. Pela nossa própria natureza, é necessário que nos ajustemos ao padrão de Deus. É muito importante que nos lembremos seu próprio Deus, o modelo, por ele ser usado para testar os homens. Ao considerarmos os ensinamentos bíblicos sobre a reconciliação, quero destacar, primeiramente, o fato de que Deus reconciliou o mundo consigo mesmo, como está escrito no texto acima já lido. Quando Deus criou Adão e Eva e os colocou no jardim do Éden, Adão e Deus gozavam de um relacionamento face a face. Era costume de Deus ir ao jardim no frescor da manhã. Como resultado, em Gênesis 3, para passear e falar com Adão e Eva, eles podiam gozar assim de uma doce amizade e camaradagem. Não sabemos quanto tempo durou essa situação, mas o capítulo acima mencionado nos diz que esse estado foi interrompido pela desobediência de Adão e Eva. Existe da parte do homem um sentimento de hostilidade contra Deus. Esta foi a situação pela qual o homem foi lançado por causa do pecado de Adão, tendo permanecido nesse estado até que Jesus Cristo veio para reconciliar o mundo com Deus. Glória ao nome do Senhor. Jesus cobriu o pecado do mundo, e quando cobriu, ou quando fez uma propiciação pelo pecado do mundo, Deus pode voltar sua face agora para o homem. O segundo fato a respeito da doutrina da reconciliação está salientado nas Escrituras. Não apenas o mundo foi reconciliado com Deus, mas de acordo com 2 Coríntios capítulo 5 e verso 20, existe a reconciliação pessoal do indivíduo com Deus. Em segundo lugar, Paulo mostra que a reconciliação é obtida pela morte de Cristo, pois ele diz em Romanos 5 e 10: se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, a reconciliação não depende só de Cristo, mas muito mais ainda de sua morte. Foi a morte de Cristo que reconciliou o mundo com Deus e tornou possível agora a cada pecador esta reconciliação. Em Efésios 2:16, o apóstolo mostra em terceiro lugar que fomos reconciliados pela cruz, e reconciliar-se ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Em Efésios 2, Paulo está falando sobre os judeus e os gentios que pela cruz de Cristo são levados à conformidade com Deus, e é a cruz de Cristo que reconcilia ambos a Deus Pai. Somos reconciliados pela cruz. Agora, em quarto lugar, somos reconciliados pelo sangue, e não isto apenas, diz a Bíblia, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem acabamos agora de receber a reconciliação. Romanos 5 verso 11. A palavra reconciliação ou expiação é empregada no Velho Testamento quando se fala do sangue usado no propiciatório. Sem o sacrifício de sangue, o mundo não poderia ser reconciliado por Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Finalmente, em quinto lugar, vemos que a reconciliação se baseia na identificação de Cristo com o pecador, pois ele tomou o seu lugar, como está escrito em 2 Coríntios capítulo 5 verso 21. Você agora pode se ajustar ao padrão de Deus, porque ele fez com que Cristo se tornasse pecado por nós, o único que não conhecia pecado, o único em cujos lábios jamais se encontrou engano. Tomou sobre si o nosso pecado para que pudéssemos agora levar todos o pecado até a cruz e oferecer-se como substituto aceitável a Deus em nosso lugar. Se você, prezado ouvinte, não está com Cristo, que o Espírito de Deus desperte agora sua consciência para o fato que um inimigo de Deus não pode atingir os seus padrões. Você não terá força, nem poder, nem capacidade para se ajustar ao padrão divino, mas Cristo, glória a Deus, mas Cristo o reconcilia com ele, se pela fé você o aceitar como seu Salvador pessoal. Queira, pois, fazer isto agora. Amém.